aqui, Isso, o nosso versão. cenário regulatório não é tão igual das outras agências, o nosso mercado é cheio de nuances, a gente tem um mercado público, um mercado privado. A gente tem um potencial, acho que maior do que a gente imagina, mas a gente precisa se mexer e entrar nesse cenário no momento certo. Traz um produto que tenha cadeia fria, que como é que você gere suprimento disso, pra você fazer o pedido, ou você sai a liberação, mas eu não tenho em mercado ainda. É complexo isso, né? Não sei se a gente deveria aceitar e achar que isso é normal, porque afinal é, e a gente pode melhorar e deveria melhorar. Se você olhar para frente, fica difícil da gente imaginar o que vai acontecer. Mas as necessidades médicas atendidas, não atendidas, que estão sendo interrogadas aí ou que estão sendo buscadas soluções, estão na mesa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Farmácia em Ação, um podcast feito pela Imerso para você, profissional da indústria farmacêutica. Eu sou Maria Antônia Anacleto, do time de marketing e comunicação da Imerso, e aqui do meu lado eu tenho o Rodrigo Gonçalves. Prazer, pessoal. Eu sou Rodrigo Gonçalves. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante. A gente está aqui com o Dr. Paulo Salvalaggio. Ele é cirurgião e executivo da indústria farmacêutica. É um prazer falar aqui contigo. A gente vai falar, pessoal, sobre pipeline na indústria farmacêutica. Prazer falar contigo, viu? Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Maria. Vamos conversar bastante aqui, acho que vai ser bem interessante. Bacana. Paulo, me conta uma coisa. A gente está num país que desenvolve, infelizmente, pouca pesquisa de ponta aplicada para medicação. E aí, pensando em pipeline de medicação, você lá na área médica de uma indústria farmacêutica, qual que é a influência que nós, Brasil, temos nisso para virar para o laboratório e falar, vamos trazer, não vamos trazer? Isso é uma estratégia que vem da global, é da gente? Como é que você vê isso? O cenário talvez varie bastante de empresa para empresa, mas eu entendo, na verdade, que aqui no Brasil a gente tem um papel, na verdade, de maior influência do que a gente imagina, né? Se você pensar hoje, todos os produtos que são desenvolvidos, mesmo pelas empresas multinacionais, que os projetos talvez eles não sejam capitaneados, liderados ou começados aqui no Brasil, mas os lançamentos são globais, né? E dentro da América Latina, o Brasil tem uma grande população e tem um mercado grande. Então, de uma maneira geral, nas grandes farmacêuticas, quando esse lançamento vai ser planejado e esse produto vai atingir os mercados, de alguma maneira, em algum momento, o Brasil vai ser olhado, né? E se existe algum potencial ou alguma dúvida, o Brasil vai ser consultado. E aí, nesse momento de consulta, a gente tem oportunidades. Tem oportunidade de se envolver desde o princípio, no desenvolvimento do produto, no desenho dos estudos, trazendo estudos para cá para que aconteçam os testes aqui e que já possam viabilizar todo o cenário regulatório e, eventualmente, até fazer uma influência de como que o mercado vai ficar aqui. Se você perde essa oportunidade, ou o Brasil não é consultado, ou quando for consultado, isso não é feito lá atrás, né? A gente só vai vir com esse produto já quando foi, todos os estudos já foram feitos, não foi feito aqui no Brasil, nada foi envolvido, o time local aqui não foi, aí a gente tem aqueles problemas das jabuticabas brasileiras, né? Que tem Barra na coisas aqui. Anvisa, não fez tudo aqui, Isso, o nosso versão. cenário regulatório não é tão igual das outras agências, o nosso mercado é cheio de nuances, a gente tem um mercado público, um mercado privado, a nossa precificação segue uma agência diferente e também tem uma série de barreiras de preços. E os mercados, eles não seguem propriamente como é o mercado americano nem o europeu. A gente tem um mercado que é nosso, Sim. né? Muito particular do cenário e da necessidade do público brasileiro. Exatamente. Então, se isso não é feito lá atrás, e isso a empresa não começa a se preparar para isso, o time lá que está planejando que vai ter mercado no Brasil não tem essa visão, depois você gera mais problemas, mais atrito para isso acontecer aqui. E eu acho que daí gera mais problema no final das contas na comercialização e chegar realmente o acesso, né, de chegar esse medicamento ou essa nova molécula para o paciente. Então, para sumarizar, a gente tem um potencial, acho que maior do que a gente imagina, mas a gente precisa se mexer e entrar nesse cenário no momento certo e fazer as conexões, os contatos e as conversas certas. Perfeito. E assim, eu imagino que quando a gente pensa no nosso cenário, que você já começou a falar disso,
o fato de ter uma agência que é separada, porque assim, você tem a agência europeia, é basicamente uma só que guia tudo para a Europa toda. A americana é separada, mas o mercado americano é do tamanho do resto do mercado do mundo inteiro. E aí o fato da Anvisa ser uma agência pequena, de um país só, você acha que é um dificultador, mas não é um limitante. A gente tem hoje aqui acesso a tudo que está no mundo. Como é que você tem visto isso de trazer moléculas novas? Como é que você tem. Olha, eu acho que, assim, a gente tem vantagens e desvantagens, né, e sempre eu gosto de colocar isso numa lente histórica. Então, se você olhar aí algumas décadas para trás, primeiro a gente nem tinha Anvisa, né? Então, assim, não existia uma agência regulatória, o cenário era muito pior do que é hoje, que a gente acha que é ruim, mas na verdade, se olhar para trás, já foi pior. Se você olhar aqui, na verdade, na América Latina, a maioria dos países não tem agência reguladora e o cenário regulatório é totalmente incerto, você não sabe se vai dar certo ou não, se vai poder, não, né, toda essa previsibilidade, planejamento, se vai ter lançamento ou não, as discussões, as conversas, fica difícil até de acontecer se você não tem uma agência regulatória, né? E por incrível que pareça, conversando com os colegas da América Latina de outros países, eles encaram a Anvisa como um exemplo, Tá. né, e como um modelo. E alguns países, inclusive, seguem o ciclo da Anvisa. Significa que, quando é aprovado aqui, às vezes é aprovado Liberação meio que automaticamente em Que automática. outro é tão país. rígido que vamos liberar. Exatamente, tá? Agora, o maior cenário que eu vejo a Anvisa é uma agência governamental e, com isso, tem vantagens técnicas de tecnicismo do governo e tem as burocracias também no nosso Entra numa estado. fila e espera, né? Exatamente, É. né? E aí eu acho que o fator principal limitante são os processos que talvez ainda não estejam tão avançados e modernos como os das maiores agências e, principalmente, a força-tarefa, ou seja, o número de pessoas que olham todos esses produtos, né? Então, se você imaginar que essas mesmas agências, esses mesmos produtos, eles são lançados globalmente, em todos os outros lugares do planeta, vai ter um número de pessoas para analisar isso tudo. E aqui no Brasil vai ter um limite. Quando você tem limite, você vai ter que criar regras e filas e organizações para como é que você vai julgar isso tudo. No final, de alguma maneira, vai precisar ser feita uma análise, é como se fosse um julgamento, né? Sim. Então, se você tem aí uma restrição de pessoas ou de pessoas dedicadas para isso, e aí que eu acho que a gente entra com o nosso problema, né? A gente fica muito limitado muito tempo, dificuldade de contratar gente. Esse talvez eu acho que é o nosso principal déficit no momento. Aí as filas vão ficando longas. Se você for ver daí que a gente tem uma agência separada de preço, eu acho que isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo como você olha, né? A própria indústria farmacêutica, através do Sindusfarma e da Interpharma, já discutiu isso várias vezes e tem discussões acaloradas sempre, se isso é bom ou se é ruim, quais vantagens e desvantagens, e de fazer sugestões de como melhorar a governança disso tudo. E existe, inclusive, sempre projeto do governo de como melhorar isso, e às vezes o projeto do governo é manter como está, às vezes é juntar, e fica um cenário incerto, né? Agora, neste momento em particular, a Anvisa também já avisou que ele quer rever alguns processos, alguns cenários que eles usavam de priorização de moléculas, né? E aí que para o Brasil algumas coisas funcionam mais fácil, outras não, eu acho que é mais por essa legislação facilitar alguns cenários, digamos assim, né, para algumas áreas terapêuticas ou alguns tipos de molécula ou para algum tipo de doença, né? A Anvisa já sinalizou que eles querem acabar ou modificar isso e criar um cenário que seja mais uniforme e que seja mais previsível. No final, o que que eu acho que vai acontecer? Vai desmontar um tipo de fila, vai organizar outro e fazer outro tipo de fila, porque a fila, de alguma maneira, ela vai continuar acontecendo, né? Então, de alguma maneira, enquanto você tem muito produto, porque as empresas todas têm um pipeline muito grande, né, uma esteira de produtos de lançamentos enorme, querendo trazer para o Brasil por causa desse potencial. E a fila é a mesma, você vai ter um gargalo, né? Então aí que você começa, eu não sei se a gente deveria aceitar e achar que isso é normal, porque acho que não é, e a gente pode melhorar e deveria melhorar. Não tem nada que nos impeça de ter cenários regulatórios e filas iguais nos outros países. Eu acho que a gente deve ter um processo disso, né, que seria pior se a gente não tivesse, né, e acho que até para a nossa segurança e para a segurança dos pacientes que tenha, só que também a gente precisaria, até para o Brasil melhorar e prosperar, e a gente estar com as moléculas sempre atualizadas e poder ter acesso dos pacientes,
a gente não deve aceitar que as filas sejam longas ou demorem como são hoje, né? E o problema maior, eu acho que o fato de ser longo é muito ruim, Sim. mas elas são imprevisíveis, né? Você não sabe em qual momento tem ali uma janela, mas as janelas são muito dilatadas. Então, eu imagino para quem traz um produto que tenha cadeia fria, que como é que você gere suprimento disso, pra você fazer o pedido, ou você sai a liberação, mas eu não tenho em mercado ainda. É complexo isso, né? É. Eu acho que assim, tem algum grau de imprevisibilidade, mas eu acho que esse grau pequeno, porque no final você nunca sabe como vai ser a análise técnica, né? Porque é uma câmera técnica independente. Mas isso também é no EMA, também é na FDA, Sim, também é na todos. agência, no NICE, que é na agência britânica, em todas as outras. E aqui no Brasil você tem profissionais que trabalham com esse cenário regulatório, que são os times de regulatório das empresas, que são muito acostumados, altamente especializados nisso, e que já vivenciaram diversos cenários, inclusive em diversas décadas de agência, com a comissão atual, comissões anteriores, entendem basicamente como que cada julgador analisa, o que está sendo levado em consideração hoje, o que era antigamente, o que não é mais, e isso atualizado constantemente. Então, esses profissionais são, digamos assim, quem guia e dá previsibilidade para a indústria. Então, eles até dizem até para você se o cenário regulatório é o cenário regular, da fila regular que hoje está acostumado, ou se você tem alguns outros caminhos, se esse caminho, qual a chance disso acontecer e de ser mais longo ou mais curto, porque isso também precisa ser levado em consideração quando você faz todo esse planejamento e também para a matriz entender aqui, porque senão a expectativa deles é que sempre ande na velocidade do FDA e do EMA, né? Então, de alguma maneira, sim, Rodrigo, tem uma dificuldade de ter previsibilidade, mas eu acho que esses profissionais são tão especializados que eles já sabem essa dificuldade e Estão conseguem navegar acostumados, né? bem esse mar aí, tá? E ajuda daí você a fazer todo esse planejamento e esse processo até o lançamento, tá? Paulo, pensando um pouco então nessa esteira que você comentou do pipeline, que ele é extenso e é robusto para cada tipo de indústria. Como você, né, já teve contato de dentro mesmo no dia a dia com esse setor, você enxerga hoje que tem uma tendência por parte da indústria estar mais especializada em áreas terapêuticas cada vez mais específicas, mais nichadas, para realmente abarcar um número maior de pacientes que talvez tenha essa demanda suprimida, de soluções que É, consigam abarcar essa dor? Então, acho que sim e não. Então, eu vou tentar ver se eu consigo explicar. Então, se você olhar, na verdade, todas as análises aí dos últimos anos, e provavelmente quando fizer aqui em 2026, as moléculas novas elas vão ser concentradas em algumas áreas terapêuticas. E a gente não precisa ser mágico para saber quais elas são, né? A oncologia ou oncohematologia vai estar como destaque. Eu acho que tem muitas indústrias hoje que investem em sistema nervoso central, e aí aqui teria as enxaquecas, os medicamentos hoje anticonvulsivantes, mas também tem muita medicação em investigação para Parkinson e, Parque Alzheimer todo um começando a ver, Alzheimer, que né? hoje você não tem medicamento, e tem um campo enorme, as empresas tentando investir em novos produtos aqui. E aí você tem, eu diria que o terceiro braço, às vezes né, nessa ordem ou numa ordem diferente, seriam as doenças que eles chamam de imunológicas, que entrariam aí uma série de especialidades médicas que poderiam usar esses medicamentos. Aqui a gente tem reumatologia, Dermato, dermato, imuno algumas mesmo, coisas de né? nefrologia, algumas coisas de imuno mesmo, doenças inflamatórias intestinais, que são muito ricas, que entra aí na gastro. E hoje, uma série de medicamentos hoje tem um componente imunológico, né? Que também são derivados, e algumas empresas são mais nichadas em uma área específica, uma especialidade específica, e outras fazem produtos para todas essas áreas. Então, acho que essas três elas ganham bastante destaque, mas eu acho que as empresas, quando vão olhar isso, eles olham aquilo que é conhecido como necessidade médica não atendida, ou seja, onde você tem um grupo de pacientes que tem uma necessidade que não teria um remédio para resolver aquilo, vai ficar cada vez mais difícil, né? Que a gente está cada vez mais desenvolvido e tem medicações cada vez mais para tudo. Mas daí, quando você começa a nichar, você começa a olhar assim: pera lá, vamos pegar um exemplo aqui. Câncer de pulmão não é uma coisa só, né? Você tem vários submarcadores e diferentes populações lá dentro.
e essas populações com os medicamentos atuais estão atendidas de uma certa forma, outras populações não estão. E aí, para você entrar nessas que não estão, vai ser nichado, né? Então, a empresa, ela sempre quer uma população a maior possível. Então, se puder pegar uma doença como Alzheimer, que hoje você não tem tratamento, e que talvez você consiga achar um produto, digamos assim, mágico, né? Que funcione para todo mundo que tem Alzheimer, ótimo, né? É o melhor dos mercados para toda a indústria. No final do dia, esse primeiro produto ele vai funcionar para esses pacientes inicialmente, até que surja um segundo produto. E aí os médicos e os usuários vão começar a entender que esses dois produtos, um funciona melhor para uma coisa, outro melhor para outra. E talvez você tenha um subgrupo ainda que nenhum dos dois funcione. E aí você começa a ficar nichado, né? Então começa muito grande e depois, conforme vai avançando o entendimento e como esses produtos resolvem aqueles problemas, vão surgindo, a gente chama de gaps, né? Que são lacunas terapêuticas ou eh, subgrupos de pacientes que não têm tratamento. E aí você também entra nas doenças raras, por exemplo, né? Que são sempre pequenas, não é à toa que chama rara, pouca população, mas por outro lado, não tem remédio, né? E aqui no Brasil a gente tem um cenário regulatório à parte para esse subgrupo de pacientes. Então, o que acontece? Se você desenvolve um medicamento para um subgrupo de doença rara, vai ser priorizado a análise regulatória ela é mais rápida e, teoricamente, você tem já um grupo de pacientes, um nicho, que você não tem, pelo menos num princípio, competidor, né? Então, antigamente não se desenvolvia um remédio para esses pacientes, hoje a indústria, algumas empresas olham para isso também. Por isso, porque tem ficado mais competitivo, né? Você já não consegue mais achar os famosos blockbusters que vão funcionar um remédio para tudo, né? Antes a gente tinha um remédio para todos os cânceres, isso provavelmente, eu acho que dificilmente a gente vai achar. Mas, ao mesmo tempo, quando você entra numa nova área, né, você começa num espectro maior, até que isso você começa a ter mais evidência, mais dados e aonde que funciona e não funciona para depois ser nichado, tá? E nesse cenário, eu concordo plenamente contigo. Você vê os pipelines da indústria caminha exatamente como você falou, nessas áreas. E a gente tem uns outliers aí. Você pega, por exemplo, análogo de GLP-1. eh, Você acha que a vinda de algumas moléculas que acabam pegando uma grande massa de pacientes é porque a empresa já era muito nichada na área, fazia muito diabetes, ou alguém resolveu pegar uma área a mais de obesidade lá? Como é que você vê o surgimento de alguma molécula que pega muita gente assim? Eh, eu acho que em ciência, de uma maneira geral, você tem o que eu chamo de fortuito, né? Às vezes você olha uma coisa e o Acerto, produto é né? desenvolvido, você é cardiologista, né? Então, o Viagra lá era desenvolvido para hipertensão pulmonar e ele Sim, virou um super remédio para ereção que medicamento. vendeu para burro, né? Exatamente, né. Então a gente tem alguns exemplos ao longo da história da indústria farmacêutica e de todo o tratamento médico, de uma maneira geral, de que isso aconteceu dessa maneira. Então o GLP-1 acho que é uma coisa interessante, né, porque se você for olhar onde ele foi originado, que era na Novo, né, cientistas super especializados num nicho que eles atuavam por décadas, tratando pacientes com diabetes, né. E a molécula foi desenvolvida lá dentro para um nicho muito específico. Aí o que eu acho que acontece? Começou a observar que esses pacientes perdiam peso também, e começaram a fazer os testes com essas mesmas moléculas para outro subgrupo de pacientes, né. Então aqui é um pouquinho diferente, em vez de você começar naquele todo e que você Era achava que funcionava para o nichado, todo e depois nichar, você começou nichado tá. e viu que funcionava para outros. E aí os outros começam a ver da classe e aí É. replicar Só que moléculas hoje da o classe, né. GLP-1 é uma classe tão vencedora, né, e provavelmente que mudou tanto a medicina, né, eu diria na última década, e eu acho que ela vai continuar mudando por bastante tempo, que daí outras empresas que não entendiam de GLP-1, que não tinham GLP-1, compraram produtos GLP-1, começaram a desenvolver novos análogos GLP-1 e hoje eu diria que um grande número né, de empresas estão olhando para isso, né. A última vez que eu olhei o pipeline tinha 50 É, novos tem uma produtos, pancada né. de Então a coisa gente para ver. vai ver análogo de GLP-1 muito, né. Então se você for ver agora os análogos que de próxima geração, eles vão ser bloqueador triplo, né. Então isso não era quando começou lá atrás, como era para ter sido, né. E aí você começa de novo olha que interessante que é,
Agora já ficou tão grande essa área, digamos assim, terapêutica, que agora você já começa a buscar necessidades médicas não atendidas. Por exemplo, o paciente perde peso, mas ele perde músculo, certo? Então, como é que a gente faz para arrumar uma nova molécula que atenda essa necessidade de alguns pacientes? Porque tem pacientes que não conseguem ser tratados de tanto, ou ficam sarcopênicos, né? Ou você não consegue usar para todos os nichos. Além de você querer potencializar, melhorar o efeito, diminuir o efeito colateral, que também já acontecia em outras áreas, mas aqui dá para entender bem, né, o que está acontecendo. Então você tem um cenário daí de competição de várias empresas, de muito aporte de ciência de empresas pequenas de biotecnologia buscando isso. Por quê? Porque ficou tão grande que é quase como se você tivesse uma nova oncologia, né? Sim. Então saiu de ser ali do diabetes para depois ser diabetes e obesidade. E essa semana aí eu li que funciona para adição de cannabis, alcoolismo. Tem uns pacientes E relatos que tem. diminui É. a ansiedade Então, para assim, beber, né? se você for ver, tem trial de tudo Sim, quanto é coisa sendo sim. testada. E aí, assim, Você vai voltar pro nicho de novo, né? Eu vou deixar a minha exatamente. O melhor que vai dessa. acontecer? Como sempre, alguns vão dar certo, outros não. Algumas moléculas vão prosperar, outras não. E a ciência avança, né? O bom disso, que se você olhar quando não tinha análogo de GLP-1, a gente não tinha remédio nenhum que controlasse o diabetes como controla, que o paciente perdesse a massa corporal Com que perde hoje. segurança, perdendo peso, verdade. Então, olha só o quanto que a gente conseguiu evoluir nesse ciclo todo. Se você olhar para frente, fica difícil da gente imaginar o que vai acontecer. Mas as necessidades médicas atendidas, não atendidas, que estão sendo interrogadas aí ou que estão sendo buscadas soluções, estão na mesa. A gente só não sabe se vai dar certo ou não, quanto tempo que vai demorar e quem que vai sair vencedor. Boa. Né? Pensando lá no colega, e aí vou separar em dois momentos de carreira. Um diretor médico que está olhando essa área de pipeline e um gerente que foi contratado por um lançamento de uma molécula específica. Eu imagino que o gerente que foi contratado, porque eu, laboratório, vou lançar uma molécula, ele vai atrás daquela molécula, das coisas dali. Mas o diretor ele tem que ter uma visão meio mais geral. E aí, pensando nessa área de diretoria, qual que você acha que é o momento de começar a fazer? Qual que é o papel desse diretor? É começar a buscar o que está saindo de estudo da minha empresa, olhar mercado. Você tem influência para virar para a empresa daqui do Brasil, virar para a empresa e falar, ó, tem uma startup que está olhando molécula para uma doença órfã. Como é que funciona isso? Tá, então ó, o papel do colega da área médica que está ligado em uma molécula específica que vai ser lançada aqui no mercado brasileiro, ele está muito ligado com as sociedades médicas daquela especialidade, né? Com os médicos daquela especialidade, e daí ele vai primeiramente lidar com o que a gente chama dos líderes de opinião a nível nacional, que são, de uma maneira geral, os médicos mais acadêmicos, que são os líderes das sociedades e que influenciam eh, a educação médica, que vocês conhecem bem aqui, e que também influenciam os estudos científicos, porque esses mesmos médicos geralmente estão ligados ou a centros de pesquisa Sim. ou a centros acadêmicos que vão fazer estudos locais aqui. Então, esse gerente médico ele vai ter interação com as sociedades médicas, com esse grupo de colegas médicos. E ele também vai ter muita ligação com o time comercial de acesso e com o time que a gente chama que é o time de campo, que vai, no final do dia, tentar chegar em todos os médicos. Né? Então, vamos imaginar aí que o lançamento seja aqui, que nem a gente falou aqui, para diabetes, como você falou, né? Então, talvez o gerente médico vai estar ligado com a Sociedade Brasileira de Diabetes, com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, talvez com algumas regionais ou com as maiores regionais, com os, eu diria Os assim, top KOLs mais 20 ou top importantes aí. 30 diabetólogos ou endocrinologistas do Brasil. E aí o restante vai ser visitado em cada mercado. Então, vai ter um representante da empresa lá no Centro-Oeste que vai visitar um médico em Cuiabá, e o gerente médico vai dar apoio para esse colega de Cuiabá que está atendendo esse médico lá, né? E além disso, ele vai fazer toda a parte de educação médica que é a nível de congressos, tá? E se houver um evento de lançamento específico, ou seja, vai ter um evento que você vai ter que trazer convidados, vai ter que montar uma agenda educacional, como isso vai ser feito, ele vai ser responsável por essa organização. O diretor médico, ele, além de olhar esse produto que está sendo lançado, ele tem que olhar talvez mais duas outras coisas. Os que já foram lançados, e aí nesse momento está tendo que vender, né? Então é toda a educação médica,
É toda a diferenciação versus os competidores desses que já são lançados, e ele tem que ter um olhar também do que está Para vir, né? o que tá na esteira de lançamento, certo? Ah, Então ele tem que saber que tem molécula que está para lançar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, talvez daqui 5 anos. E aí o grau de quanto que ele mede o esforço, põe a energia dele, vai pôr, às vezes, recurso da empresa e dinheiro, vai depender do nível de confiança, se isso realmente vai amadurecer e vai vir para o mercado local, tá? E algumas vezes esse diretor médico vai começar a fazer isso muito precoce, porque, novamente, se o Brasil foi mapeado, o Brasil é um, é tem a um, é doença, uma doença o muito ticket prevalente do aqui, medicação tá? cabe aqui, essas coisas, Exatamente, né? tá? Então, para as doenças de alta prevalência global, o Brasil sempre vai ter bastante. Mas algumas coisas a gente tem muito no Brasil, né? Pela miscigenação da população, porque a maneira como os guidelines, o tratamento é feito aqui. Então, o Brasil tem algumas entradas aqui que às vezes o Brasil ganha um destaque a nível global, né? E para responder para você, quando que ele tem que tentar ir lá na global e trazer um produto para cá, tem 2 momentos. Tem o do clinical trial, que é no momento bem de desenvolvimento lá atrás. A molécula começa a fazer o planejamento de como que vão ser os estudos de fase 1, fase 2 e fase 3, e às vezes o Brasil é incluído ou não, né? E E isso é papel da diretoria local. às vezes é o papel da diretoria local e às vezes é consultado e às vezes não. Então Tá. depende Alguém lá de fora novo, né? define. Se você trabalha numa empresa que isso é muito extenso, algumas vezes você vai ser consultado e algumas não, porque você tem 100 moléculas em desenvolvimento, né? Se você trabalha numa empresa menor, e o Brasil é um mercado, vamos falar, o mercado top 5 ou top 10 a nível global, você sempre vai ser consultado e sempre vai ter envolvido. Então depende um pouquinho de que tipo de empresa também você está trabalhando. Agora, quem que vai fazer isso aí que você falou, de olhar os países, de olhar se o Brasil vai entrar ou não, fazer um primeiro filtro, tentar entender mercado e fazer esse desenho macro, na verdade é o time médico da Da matriz, global. tá? Ah, Que daí vai depender de qual tipo de empresa. Se a europeia vai ser na Europa, se a americana vai estar nos Estados Unidos. Eu diria para você que provavelmente hoje quase todos os Estados Unidos sempre vai ter envolvido sim. nessa discussão, porque o mercado americano é Muito enorme, grande, com talvez muito seja dinheiro. metade do mercado global, né? Hoje, muitas multinacionais vai ter sempre um representante para o mercado chinês, né, que vem crescendo muito. Então, hoje, algumas empresas têm, sempre que tem, às vezes, até um plano de lançamento para a China, que a China também tem um cenário regulatório diferente, tem que fazer estudo lá na China para lançar uma molécula, é bem diferente. Então, tem um olhar para a China, e aí, para as empresas europeias, eles olham muito o mercado europeu, que eles conhecem melhor, né? Para as empresas americanas, daí eles vão olhar os principais mercados europeus, tá? Então, quem faz isso, de uma maneira geral, é o time médico do time global, tá? Então, você tem o papel do gerente do produto médico, você tem o papel do diretor médico do país e você tem um papel do diretor médico da matriz, digamos Sim. assim. Os olhares são diferentes e de alguma maneira eles têm que trabalhar juntos também, tá? Então é um olhar diferente que eu acho que em algum momento eles juntam e depois eles separam, né? Eles são super específicos, depois todo mundo tem que ter o olhar macro. Então esse in and out, né? Zoom in, zoom out, também acho que é bem importante para quem trabalha nesse meio. Paulo, e pensando um pouco dentro desse organograma de área, de setor, botando não tanto nas posições de liderança, de comando, quais são as competências que você enxerga que um profissional que se identifica com essa área, que quer se desenvolver, quer rampar na carreira dentro da área de pipeline, de novos produtos, quais são as principais competências comportamentais, técnicas que você acha importante, você como, né, líder de pessoas também, identifica dentro dessa Tá. rotina? Aí tem algumas coisas também, né? Quem cuida dentro das empresas de pipeline, tem empresa que não tem time, né? Tem empresa que o time é móvel, digamos assim, ele se forma, cuida de algumas coisas durante Sob a aquele ano, demanda. depois muda, né? E tem empresas que têm um time mais formal, que tem um processo mais estruturado e que tem um time constituído que ele fica permanente. Você talvez mude as pessoas, né? Mas pelo menos você tem o desenho das cadeiras permanente. E aí você pode ter, geralmente, quem vai sentar nesses times são ou alguém que vai ter alguém do time comercial
ou de marketing, né, que vai entender daí da estratégia da empresa como um todo, vai entender a visão de mercado aqui no Brasil, tá? E você vai ter pessoas da área médica, porque tem muito que esses produtos, às vezes, eles têm uma parte da biologia que é diferente, né? Ou um mecanismo de ação novo, ou um desfecho diferente no estudo clínico, então você precisa, geralmente, de alguém com um olhar médico. Eu diria que esse par vai estar presente em quase todos os times de pipeline, né? Então, se você olhar daí os skills da pessoa de área médica, você tem que entender bastante de ciência, né? E gostar de saber entender de análise de estudo clínico, como que é desenho, como que é desfecho, né? Como que é grupo comparador, como que isso é feito, né? E eu acho que também tem que entender bastante de mercado, tá? Ou seja, como que é o mercado americano, como é o mercado europeu, como é o mercado nacional, quem que você tem de competidores, que moléculas que existem, eh, aonde que eles atuam, né? Como que é a visão dos médicos e das sociedades médicas e dos guidelines aqui no Brasil para isso, para você tentar entender esse produto que virá, como que ele vai se encaixar nisso tudo, né? Então, acho que essa talvez sejam, digamos assim, os hard skills mais importantes. Eu acho que soft skill você tem que ser muito bom de colaboração, de adaptação, porque isso muda tudo rápido, né? Então, o que que acontece? Você está vendo, olhando, de repente, no último estudo, o estudo dá negativo. Então, já passei por isso, por exemplo. Você trabalha um ano, está montando tudo, fez um monte de trabalho, interagiu com um monte de gente, o lançamento já tem data, está tudo organizado. Daí o teu... Todos animados com a coisa. Exatamente. É um baita coisa, numa área que não tem. E aí Tetanese. você vai para o último estudo de fase 3, que demorou 6 anos para fazer, que teve 2.000 pacientes em cada braço, o estudo é negativo. Tá? Então aí o que que acontece? Adapta muito rápido. Você provavelmente vai ter que mudar para outra área, para outro time, Tem que ser para olhar outra flexível. molécula. Então eu acho que a adaptabilidade é um skill bem importante e você conseguir navegar esses cenários diferentes, incertos, comunicando bem, né? Porque a incerteza acho que faz parte, mas você tem que daí depois mudar o teu nível de comunicação. Você vai falar com outro tipo de médico muito rapidamente, né? No outro mês você está falando com outro especialista de outra molécula, de um outro cenário. Então acho que você tem que ter essa capacidade de adaptar e comunicar muito fácil, tá? E como é que você foi parar nessa área? Você fez medicina, fez cirurgia, e aí como que você mudou para a indústria? É um trajeto longo, mas assim, ó, vamos lá. Eu sempre gostei de ciência e tecnologia desde muito cedo na faculdade. Quando eu fiz cirurgia, eu era para eu entrar para a área acadêmica, né? Então eu fui pela área lá de mestrado, doutorado, eu fui para os Estados Unidos, daí eu fiz doutorado. Na época eu me especializei em transplantes, então o doutorado foi ligado na área de imunologia. E aí eu voltei para o Brasil, eu atuava como cirurgião de transplante e eu tinha essa vida acadêmica, né? E atuei com ensino médico, com fazer projeto de pesquisa, orientar aluno de mestrado, doutorado, pós-graduação, a vida acadêmica tradicional, eu diria assim. Aí o que aconteceu? Durante a pandemia, todos nós mudamos, né? Então eu falo que ali eu tive um reality check, digamos assim. Chegou um momento, bem por coincidência, naquele primeiro ano da pandemia, que essa parte minha de ensino e educação, tecnologia e ciência, eu estava um pouquinho afastado. Os meus projetos acabaram, sabe aquele ciclo teu de transição? Eu tinha acabado um contrato, os meus alunos tinham se formado, então eu estava num limbo no meio da pandemia, então meio que tudo parou, né? Então eu falei, olha, eu não posso ficar parado, aqui vai ficar, eu tenho que, eu queria, eu achar e eu achei que eu tinha que repaginar a carreira, né? E ali eu olhei algumas opções e algumas pessoas que eu conhecia trabalhavam na indústria, achavam, falavam, olha, vai olhar a indústria, você vai ser bem aproveitado, você vai gostar, você tem o perfil. Eu não entendi aquilo muito diferente, para mim era uma coisa muito longe, eu não, Mundo à parte, né? um mundo à parte, eu não imaginava. Mas aí eu, no meio da pandemia, eu comecei a conversar com muita gente da indústria, entender o que que faziam, essas coisas aqui que vocês estão me perguntando, como é que era, como que faz, qual que é o papel, o que que eu posso fazer. E eu comecei a entender que talvez funcionasse para mim, né? E aí, para encurtar, eu fui parar na Roche e depois começou a carreira. E eu acho que foi um encontro muito bom, porque juntam as coisas que realmente eu gosto e que eu acho que eu produzo bastante valor, que é essa fronteira de ciência e tecnologia, educação médica, com negócios, né?
e que tem um impacto muito grande para os pacientes, né? Eu falo que no consultório você atende 1 a 1, né? E te dá um prazer muito grande, você tem um rapport, né, um bonde, uma ligação com o paciente muito profunda, que te dá um prazer muito grande, mas você faz o trabalho de formiguinha 1 a 1, né. Na indústria você faz um trabalho, de colaboração muito grande com um grupo enorme de pessoas e quando isso acontece o impacto é muito grande, então mesmo tudo que eu já tinha feito na carreira, eu nunca tinha feito um projeto nacional, né. Nem nos Estados Unidos eu não tinha feito um projeto nacional, nem no Einstein não tinha feito um projeto nacional. Eu tinha uma atuação nacional, mas as minhas coisas eram locais, né. Então, a indústria te permite isso e dependendo até dentro desses papéis que você tem, cada vez ter um impacto até maior, né? De você imaginar alguém que tem essas decisões que você me perguntou aqui a nível global, ele pode ter influência em milhares, centenas de milhares de pacientes que vão usar um medicamento ou vão ter essa oportunidade. Então, isso que me atraiu, isso que me motivou. Esse ponto é interessante, o Canezin costuma repetir muito aqui na empresa, vez ou outra a gente ouve: "Ah, então você não é mais médico, porque a gente não vê mais paciente", e na verdade eu não faço mais assistência, mas talvez o impacto hoje meu em paciente é maior do que era antes, é É exato. exatamente o que você falou. Pô, Eu eu via, vi sei lá, 10 pacientes por dia, 20 pacientes por dia, hoje você toma uma ação que você fala com, sei lá, tô fazendo um projeto para uma doença rara que eu vou impactar todos os pacientes daquela doença no país. Tem alguns projetos nossos aqui que impacta todo mundo, porque eu falo com basicamente todos os médicos de uma sim, especialidade. sim, Então, sim. é isso. É. Acho que essa analogia que você usou é bem grande, eu também escuto isso. Eu ainda vejo um pouco de paciente, muito menos do que eu via antes, mas eu entendo que também isso é etapa e fase de carreira, né? Quando você começa muito jovem, recém-formado, você vai ver paciente, vai atender mais na assistência, você vai atender um volume enorme, né? Depois você também vai ser nichado, você vai trabalhar com um Ficando núcleo cada vez menor, mais vai cada vez mais especialista. específico. Então, hoje, a minha atuação assistencial é muito restrita, né? E eu acho que o meu impacto é muito maior nesses projetos ou nessas coisas que eu trabalho dentro da indústria. Bacana. Tá? Perfeito. Aí, Paulo, nosso se tempo quiser ali estão deixar. cortando, Já né, a estão gente. cortando a gente, mas se você quiser deixar uma mensagem final, um recado final para o colega que estiver Olha, assistindo. eu acho que para quem é da indústria, né, para quem é da indústria farmacêutica, eu tenho interesse na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela é enorme, emprega pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, eu acho que pouca gente explora o potencial da indústria farmacêutica, né? E eu acho que com toda a tecnologia que está aí, com tudo que acontece, ela vai continuar, né? Pode ser que ela fique um pouco maior, um pouco menor, vai ter momento, é cíclico, vai ter momentos de maior necessidade de profissionais, vai ter momentos de menor necessidade, mas vai precisar de gente que tem esse olhar de impactar o paciente, de gostar de ciência, de ter uma visão de negócio, de poder entender essas nuances todas regulatórias, essas regras, ter essa curiosidade, e ao mesmo tempo uma coisa que dá bastante retorno e bastante retorno pessoal quando você vê tudo isso executado e o produto final chegando na mão de quem precisa e o que vai acontecer com essa pessoa, né? Então acho que seja curioso, olhe, explore a indústria e me coloco à disposição para ter essa conversa também, que eu acho que é uma coisa de carreira, coisa assim que eu sempre gosto de ter. E obrigado aqui pela oportunidade e pelo espaço aqui de conversar com vocês também. Obrigado, obrigado Tá? mesmo. Para você que chegou até o final, por favor, eu peço que deixe aí seu like no nosso episódio, se puder compartilhar com algum amigo e deixe seu comentário, sua sugestão de novas pautas, novos convidados. É um prazer sempre estar aqui com vocês. É isso. Obrigada, pessoal. Um abraço.